Boa noite, minha gente, tudo certinho com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre Baixa Idade Média, desdobrando as consequências das cruzadas. Eu chamei isso, que nós vamos discutir hoje, de o principal efeito colateral das cruzadas, porque as cruzadas surgiram com a intenção de salvar o feudalismo, de expandir a influência europeia para expandir o espaço para o desenvolvimento feudal. Mas isso não deu certo. O que acabou dando certo foi esta realidade, o renascimento comercial e urbano. Então é disso que nós vamos falar hoje. Como que, durante a Baixa Idade Média, por causa da reabertura da navegação europeia no mar Mediterrâneo, houve um desenvolvimento tão grande no comércio marítimo, que fez crescer o comércio interno na Europa, que fez desenvolver as cidades e piorou a crise do capitalismo. Esse é o resumo do que nós vamos discutir a partir de agora. Então vamos lá. Se você observar comigo aqui, olha, a gente pode dizer que a expansão do comércio interno na Europa vai levar a uma desestabilização gradual, lenta no começo, mas acelerando cada vez mais, do modo de produção e da sociedade feudal. Por quê? Vamos pensar junto comigo. Seguinte. Com a reabertura da navegação do mar Mediterrâneo para os comerciantes europeus, especialmente os comerciantes italianos, a quantidade de produtos comerciais, as especiarias principalmente, que eram produtos de luxo muito raros e muito desejados na Europa, assim como no mundo inteiro dessa época, o aumento do volume, o aumento da quantidade de especiarias disponíveis nas cidades italianas para o comércio, fez aumentar o comércio interno da Europa. Como é que funciona esse mecanismo? Funciona mais ou menos assim. Ó. Vamos pegar um mapa qualquer aqui. Eu vou pegar este mapa. Vocês não estão vendo este mapa, né? Agora vocês estão. Foca no Mediterrâneo aqui embaixo. Ó. Esquece essas monte de rota aí, que disso eu vou falar depois. Esse mapa. Então, Gênova, Veneza, Pisa, que são as principais cidades comerciais italianas desse período, vem buscar especiarias aqui no Oriente. Eu sei, eu atropelei a Sicília. Em Constantinopla, ou então em Alexandria, no Egito, em Trípoli ou Antioquia, na Síria e no Líbano, e vão aumentar a quantidade de especiarias. As especiarias não vêm daí, ó. As especiarias, olha de onde que elas vêm, tá vendo? Aqui está Trípoli, aquela cidade que a gente marcou. Ó. Aqui está Alexandria, aquela outra cidade que a gente marcou. Aqui está Constantinopla, aquela outra cidade que a gente marcou. Aqui estão Gênova e Veneza. E as especiarias vêm daqui, ó. Vem da Índia, vem da China também, vem da Polinésia, vem da Arábia, olha quanto produto. Vem da Pérsia, olha quanto produto. Rotas terrestres ligando a China à Europa, a Rota da Seda, essas duas grandes rotas aqui. E rotas marítimas pelo Oceano Índico e Oceano Pacífico, até chegar na mão dos árabes aqui, na África, na Arábia, e na Pérsia e na Mesopotâmia, e daqui por terra até Trípoli ou até Alexandria. Enfim, os italianos vinham buscar aqui, no Mediterrâneo Oriental. Levavam essas especiarias lá para as cidades italianas num volume cada vez maior. Então, o que, que isso gerava? Gerava a atração de gente de tudo quanto é canto da Europa que ia até as cidades italianas para tentar adquirir essas especiarias e revender nas suas regiões. Então veja, na fase da Alta Idade Média, em que quase não havia comércio, havia dois grandes centros comerciais só, a região da Flandres aqui no norte e a região das cidades italianas aqui no sul da Europa, havia fundamentalmente uma única rota comercial que ligava essas duas regiões por terra, que era chamada Rota da Champagne, que atravessava essa região da França aqui e ligava Flandres e cidades italianas. E era isso que tinha. Essa imagem, que eu distorci toda com os meus rabiscos, mas que eu vou tirar os meus rabiscos para você poder observar, esse mapa apresenta para nós
a quantidade de rotas marítimas e regiões comerciais que se desenvolveram na Europa a partir dos séculos 12 e 13. Isso aqui são rotas terrestres, essas que estão em vermelhinho, e rotas marítimas, essas que estão em azulzinho, ligando regiões da Europa. Então nós não vamos nem discutir essas rotas que saem da Europa. Isso aqui a gente vai discutir depois. Mas as rotas internas da Europa, olha quanta rota cresceu, quanta rota se desenvolveu. Não só a rota da Champagne, né, que vinha da Itália para a França e da Itália para Flandres, mas um monte de outras rotas terrestres e marítimas. Então qual é o significado disso? Num primeiro momento, é gente que vinha buscar especiaria nas cidades italianas para revender nas suas regiões. Só que tinha uma barreira a esse comércio. Qual era a barreira? Os feudos eram fechados. Conforme foi circulando mais especiarias, os feudos começam a se abrir. Eles querem adquirir as especiarias, as riquezas que vinham lá da Ásia, que vinham lá do Oriente. Mas o feudo não desenvolveu uma economia monetária, porque a produção econômica do feudo não era voltada para o comércio e para a circulação. Era uma riqueza em espécie, era uma riqueza agrícola, voltada para a subsistência da população feudal e para que os camponeses servos pagassem imposto para o senhor feudal e o senhor feudal sustentasse o seu exército dentro do feudo para evitar invasões e para controlar os camponeses e sustentar, portanto, seu poder. Então, era esse o sistema. Só que esses comerciantes, o que eles fazem? Eles compram as especiarias nas cidades italianas e vendem as especiarias nas poucas cidades que existem espalhadas em algumas regiões da Europa. Eram poucas por quê? Porque as cidades, lembra? Ruralização, êxodo urbano. Durante a Idade Média, as cidades encolheram e quase desapareceram. Mas tinha ainda um pouco de cidade. Aí o que eles faziam? Eles vendiam essas especiarias nas cidades. Os comerciantes da cidade iam ter que se virar para vender essas especiarias, mas elas tinham mercado, porque a população da cidade queria comprar e a população do feudo também queria comprar. Então o que acontecia? Enquanto o comerciante que foi para as cidades italianas, ele vai continuar fazendo esse caminho comercial entre cidades italianas e outras cidades europeias, um outro tipo de comerciante ambulante vai surgir, que é o cara que sai da cidade e vai no feudo, vender especiaria no feudo. Só que ele vai receber o pagamento como? Vai receber o pagamento em produto agrícola, que é o que o feudo tem para oferecer. Aí então esse cara recebe, esse comerciante recebe o pagamento em produto agrícola, leva para a cidade onde ele vive e vende esse produto agrícola, porque a cidade não produz alimento, obviamente, né? Não produz sua subsistência. A cidade é uma economia aberta, não é uma economia rural fechada, é uma economia urbana, comercial, aberta e circulatória. Circulante, dizendo melhor. Então esse comerciante que foi para o feudo, ele volta cheio de produto agrícola que ele vende na cidade. Aí ele ganha dinheiro na cidade, porque as cidades trabalham com moeda. Moeda feita de metal precioso para garantir o valor. Por que metal precioso? Por que não papel como a gente usa hoje? Porque o que garante o valor do papel é o governo que fabrica e fala, ó, se você tiver que trocar esse papel por riqueza real, eu garanto o valor da moeda. Então, como não tinha um governo centralizado na Europa que garantisse o valor da moeda, e os reis também não tinham condições de garantir o valor da moeda, por quê? Porque o mundo feudal era fragmentado, então as moedas das cidades eram feitas de metal precioso, porque aí o próprio metal precioso é a garantia do valor da moeda. Pois bem, aí o que começa a acontecer? Esses comerciantes que sempre fizeram esse comércio de troca entre produto agrícola e produto comercial no feudo, eles vão ficar ricos e eles não vão mais aceitar fazer comércio à base de troca. Aliás, eles nem vão querer ficar indo no feudo. Eles vão montar suas lojas nas cidades. E a população feudal é que vai para a cidade comprar. Os senhores feudais, os nobres e os próprios trabalhadores camponeses. Só que aí eles vão ter que ter o quê? Eles vão ter que ter moeda para negociar, para comprar esses produtos, essas especiarias, essas máquinas, esses equipamentos, esses produtos comerciais em geral. Porque enquanto as cidades italianas negociavam especiarias, a Flandres negociavam produtos artesanais manufaturados. Tecido, ferramenta, calçado, roupa, ferramenta, equipamento, objeto de uso doméstico, armas, enfim, coisas mais, vamos dizer assim, de produção manufatureira local, enquanto as cidades italianas negociavam especiarias de luxo que vinham de fora. Mas, enfim, é um comércio que vai ficando cada vez mais complexo. Então, o que os camponeses têm que fazer e os senhores feudais têm que fazer? Eles começam a vender sua produção agrícola. Para receber o quê? Dinheiro, moeda, metal precioso. Para poder fazer o quê? Comprar produto na cidade. Então, isso já é uma mudança. Isso já é uma mudança. Isso já é
um aprofundamento da crise do feudalismo. Por quê? Porque com o tempo, a riqueza que antes era agrícola e se concentrava nas mãos do senhor feudal para ele sustentar seu exército dentro do feudo, começa a virar uma riqueza monetária, transformada em dinheiro. E em vez de se concentrar fechada no feudo, ela começa a circular da cidade para o feudo, do feudo para a cidade. E aí quando ela circula, quem acumula o lucro? Não é mais o senhor feudal que acumula a riqueza. Agora a riqueza virou lucro. E quem acumula o lucro? Os comerciantes nas cidades. Então isso é um processo de empobrecimento e enfraquecimento do feudo, fortalecimento e enriquecimento das cidades. É lento, é gradual, vai levar 6 séculos para se completar, mas vai acontecendo. E o mais importante é que não acontece só isso. Não acontece só o crescimento do comércio. A gente fala em renascimento comercial e urbano, por quê? Há também o desenvolvimento de novas cidades. Porque olha só que louco. Nas rotas comerciais que a gente vê aqui, ó, muitas vezes essas rotas se cruzam, né? Os comerciantes têm que ter pontos de parada para descansar, para reabastecer de mantimentos a sua carga. E nesses pontos de parada, nesses encontros de rota, era muito comum essas caravanas comerciais, e os comerciantes sempre andavam em grandes grupos de caravana, que era para, como não tinha governo protegendo as estradas e dando segurança, os próprios comerciantes se juntavam em grupos grandes para garantir sua própria segurança. Então essas caravanas às vezes se encontravam nos cruzamentos das rotas, se encontravam nos pontos de parada e de descanso e faziam comércio. Então o que começa a acontecer nesses cruzamentos de rota e nesses pontos de parada? Começa a se formar feiras comerciais, que vão evoluindo e vão virando novas cidades. Então começa a brotar cidade em tudo quanto é lado na Europa. As que já existiam, mesmo na época do feudalismo, eram poucas e pequenas. Elas estão crescendo. E nos lugares em que não existiam cidades, existiam vilarejos apenas, aldeias de camponeses, vão começar a crescer e desenvolver um comércio lucrativíssimo e vão se tornar cidades. Agora, não é só isso que está acontecendo. Então veja, nós temos uma expansão do comércio, nós temos o surgimento e o desenvolvimento das cidades, e nós temos um terceiro elemento. Qual que é o terceiro elemento? O que vai acontecer nas cidades. O que vai acontecer nas cidades não é somente comércio. O que vai acontecer nas cidades é o quê? Comércio, mas também produção da riqueza, que é fabricação artesanal. Então vai começar a ter uma camada de negociantes que enriquece através do lucro comercial. Vai ter uma galera de negociantes, de empresários, que enriquece através do lucro manufatureiro, de fabricar produtos e vender para os comerciantes que vendem para os consumidores. Vai ter também uma galera que vai começar a se especializar em fazer o que a gente chama hoje de negócios financeiros. O que são negócios financeiros? Negócios que não geram produtos, não geram produção de riqueza, material mesmo, né? Não vão fabricar tipo um celular ou um chinelo. Negócios financeiros são aqueles que são feitos a partir da negociação de dinheiro. Então é negociar dinheiro para ter lucro com dinheiro. Então, por exemplo, casas de câmbio. Como não tinha um governo centralizado em nenhum reino da Europa, cada região, cada cidade, cada região feudal do reino tinha sua própria moeda. Então, se eu estou aqui na região de Leme e vou fazer comércio na região de Porto Ferreira, ou na região de Araras, ou na região de Pirassununga, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar a moeda da minha região pela moeda da outra região. Então, quando eu chegava na porta da cidade, tinha um tipo de negociante ali que trocava moeda. Mas claro que ele media o valor da moeda pela quantidade de metal precioso que tinha na moeda. Mas claro que ele não trocava moedas com o mesmo valor. Ele precisa ganhar dinheiro. Ele é um negociante. Ele é um capitalista, ele está buscando lucro. Então o que ele faz? Vamos supor que a minha moeda vale 2 pesos de ouro. Ele não vai me dar moeda da cidade dele no valor de 2 pesos de ouro. Ele vai me dar moeda no valor de 1,5 peso de ouro só. 1 peso de ouro e 2 pesos de prata, por exemplo. Entendeu? Aí ele ganha meio peso de ouro. Eu tenho moeda para negociar, mas eu perco um pouco de dinheiro. Só que eu tento recuperar como esse dinheiro? Nos negócios que eu vou fazer na cidade. Percebe? Então começa a ter atividade financeira, casa de câmbio, banco. O que é banco? É um lugar onde as pessoas guardam dinheiro? É, mas não é essa a principal função do banco.
O banco é um lugar onde se junta dinheiro de muita gente e o dono do banco empresta dinheiro para quem quer fazer negócio. Então vamos supor que eu seja um comerciante, quase que eu derrubei minha mesa. Vocês viram meu susto? Vamos supor que eu seja um comerciante e eu quero, sei lá, montar uma caravana de comércio para ir buscar especiaria em Gênova. Só que eu não tenho a grana para isso. Mas eu já tenho uma outra caravana de comércio que vai comprar produto lá na Flandres, produto manufaturado. Então, eu vou chegar no banco e vou falar assim, ó, eu já tenho uma caravana de comércio, eu quero criar outra caravana de comércio porque eu quero diversificar meu comércio. Eu hoje sou um distribuidor de manufaturas, eu quero virar um distribuidor de especiarias. Só que eu não tenho grana. Só que, ó, eu sou um comerciante rico, eu tenho garantia, eu tenho capital, mas eu não tenho o suficiente para montar uma nova caravana. Será que o banco me empresta? O banco empresta. O banco pega o dinheiro que ele tem guardado ali, empresta para mim. Faz um contrato comigo, empresta para mim. Qual é o contrato? Define como eu vou ter que pagar o banco e eu vou ter que pagar um aluguel pelo esse empréstimo. O que é o aluguel do empréstimo? A gente chama de juros. Esse é um negócio financeiro. O banco ganha dinheiro sem produzir um parafuso, ele não produz 1 grama de especiaria ou 1 metro de tecido manufaturado. Mas ele ganha dinheiro negociando dinheiro. Negócios financeiros. Vai começar a ter companhias de seguro para garantir e proteger o capital dos negociantes e dos capitalistas nas suas viagens comerciais. Então, se afundar um navio, se tiver um assalto na estrada, a companhia de seguro paga o prejuízo. Né? Então, toda essa diversificação vai ter também profissões que não são muito voltadas à acumulação do lucro, mas são oportunidades de vida para as pessoas que vão para a cidade, por exemplo, virar trabalhadores livres, né? Trabalhar nas oficinas artesanais, trabalhar nas empresas comerciais, trabalhar nas casas de câmbio e atividades financeiras, profissionais liberais, como professores, músicos, poetas, advogados, né? Gente que manja de lei para fazer os contratos. Quem mais? Vão começar a ter serviços braçais, como pedreiros, marceneiros, carpinteiros, trabalham por conta própria e juntam uma grana. Então vai começar a ter uma enorme diversificação de atividades econômicas e oportunidades de vida, que faz com que a população comece a fugir, sair, abandonar o feudo e procurar oportunidades de vida como trabalhador livre, como empreendedor autônomo, né, como pedreiro, carpinteiro, marceneiro, pintor, sei lá o quê, como intelectual, médico, professor, enfim, como tentando montar negócios financeiros ou artesanais, manufatureiros ou comerciais. Então vai ter uma gigantesca diversificação de oportunidades econômicas e de diferentes funções sociais. O que isso significa, galera? Que dentro dessas cidades que estão crescendo e se desenvolvendo, surgindo novas cidades que estão crescendo e se desenvolvendo, por causa do renascimento comercial urbano, da navegação no mar Mediterrâneo, tudo isso desencadeia a partir dali, a partir das cruzadas, significa que essas pessoas, elas não se encaixam mais na lógica da sociedade feudal. Porque essa galera que está na cidade é trabalhador livre, por exemplo. Ele pode ser pobre, mas ele é um trabalhador livre que recebe um salário. Ele não é um servo feudal nem um camponês livre, um vilão. Ele é outra coisa. Ele é um trabalhador livre, é outra coisa. Esse prestador de serviço ele é um profissional liberal. Ele não é nem nobre nem clero. Esses negociantes vão ser chamados de burguesia. Por que o nome burguesia? Porque eles que ficam com a grana dentro das cidades. E como a maioria das cidades na Baixa Idade Média era cercada de muralha, porque as cidades sofriam muito ataque de nobres e senhores feudais que estavam ficando pobres e queriam recuperar o prejuízo, então as cidades vão cercando de muralhas. Na França e no Sacro Império Romano Germânico, que hoje é a Alemanha, essas cidades são chamadas de burgos. Então, por isso, burgueses, que são quem? Os comerciantes, os artesãos, os banqueiros, os capitalistas, a galera que faz negócio, usa o trabalho dos outros para produzir negócio, faz negócio comercial, faz venda de produto, faz o que quer que seja, e ganha dinheiro, acumula lucro com isso. Então, a burguesia pode ser rica, pode ser média e pode ser, não digo pobre, mas pode ter uma baixa margem de lucro. Mas ela não é nobre. Ela não é clero, não é da igreja. E ela também não é camponês servo do feudo mais. Então, há uma mudança na economia por causa do desenvolvimento das cidades e do comércio. Com o surgimento do capitalismo. O desenvolvimento do capitalismo, de uma economia urbana, porque na zona rural ainda é feudal, tá?
85% da população, às vezes 90% da população vive nos feudos, trabalha no feudo e continua vivendo uma vida feudal. Só que dentro da cidade tem um novo universo nascendo, que é o universo do capitalismo. É como se fosse uma criança em gestação. A Europa é a mãe, que é feudal, toda antiga e conservadora. Mas dentro dessa mãe tem um útero, e esse útero é a cidade, ou são as cidades. E nas cidades tem uma nova vida nascendo, que é o capitalismo, que é a burguesia, novas camadas sociais, uma nova realidade. Então se liga aqui. Se liga aqui. Nessas cidades nós temos diversificação social e econômica e a nobreza vai perdendo poder duas vezes, né? Ela está perdendo poder porque ela está perdendo riqueza, já que a riqueza está se concentrando na mão dos burgueses, dos capitalistas nas cidades. E a nobreza está perdendo poder sobre a sociedade também, porque muita gente está abandonando o feudo para tentar muita gente, muita gente, tipo 10% da sociedade. De 90 vai cair para 80 o número de pessoas vivendo no campo na Europa nessa fase da Baixa Idade Média. Só que mesmo assim, é muita gente que está saindo do feudo, tendo coragem de abandonar as tradições, abandonar os costumes, abandonar a terra onde seus ancestrais viveram por séculos e tentar a vida nas cidades. Então essa, gente, é uma nova realidade. Dá uma olhada na diversificação dessa nova realidade, né? Essas são as rotas internas de comércio na Europa e as novas cidades que estavam se desenvolvendo. E essas são as rotas externas do comércio na Europa para buscar riquezas fora da Europa. Olha só, as especiarias e outros produtos. Produtos que vinham da África, como marfim, ouro, pimenta malagueta e escravos negros. Perfumes que vinham da Arábia, tapetes que vinham da Pérsia, algodão para o Brasil, cravo, canela e açúcar que vinham aqui da Índia, porcelana e seda que vinham da China, porcelana, seda e aço que vinham do Japão, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, cânfora que vinham daqui da região da Polinésia. Então nós temos entre os séculos 12, 13 e 14 um crescimento muito grande do comércio, um desenvolvimento muito grande das cidades, uma diversificação muito grande das sociedades europeias. E essa realidade toda vai levando a quê? Vai levando a que, repito, um novo mundo, uma nova realidade capitalista se desenvolva dentro do mundo feudal. Por muito tempo, durante toda a Baixa Idade Média, o feudalismo continua predominante e o capitalismo está só em gestação, está só em formação. Mas depois do século XV isso vai mudar. A gente discute isso mais tarde. Para terminar essa aula, gente, eu quero falar mais uma coisinha, que é o seguinte. A sociedade muda mais rápido que a mentalidade das pessoas que vivem nessa sociedade. Isso é uma característica muito forte na história, né? As características econômicas e sociais, elas mudam mais depressa do que a capacidade das pessoas se adaptarem a essas mudanças. Então veja, por exemplo, a formação de cidades e rotas comerciais, o desenvolvimento capitalista era tão forte que começa a se formar o que a gente chama de Hanzas, que são ligas de cidades comerciais que se unem para fazer comércio juntas e dominar o comércio em uma determinada região. Então veja, essas cidades todas que estão marcadas aqui em, sei lá, cor é essa, um amarelo queimado, são as cidades que formavam um bloco de aliança que inclui Londres, na Inglaterra, as cidades da Flandres, como Amber e Bruges, cidades da atual Suécia e Noruega, da Dinamarca e até a Rússia ia essa aliança, passando por cidades alemãs como Leipzig, Bremen. Essas cidades são chamadas de Liga Hanseática, a Liga da Hansa, que é a união dessas cidades para formarem uma aliança comercial, uma rede comercial entre elas. Aqui nós temos as cidades da Hansa, da Liga da Champagne, tá vendo? Aqui a união das cidades genovesas, na Itália, a formação da área comercial de Veneza, olha só que coisa impressionante, né? Da Espanha, aqui da Catalunha. Então a gente tem o desenvolvimento do comércio, do capitalismo, de uma maneira muito mais rápida e muito mais feroz do que as pessoas eram capazes de se adaptar. Então eu vou falar isso agora, só para a gente encerrar, mas eu vou desenvolver isso melhor na outra aula.
na outra videoaula, que é a seguinte: apesar de a cidade ser um espaço onde cada vez mais as pessoas circulam, as mercadorias circulam, as riquezas circulam, e portanto também as informações e os conhecimentos circulam, né? Nas cidades as pessoas europeias vão entrando em contato com gente de várias outras regiões do mundo medieval, e vão conhecendo ideias, vão tomando contato com conhecimentos científicos, com pensamentos filosóficos, que às vezes desafiavam e negavam a mentalidade que a Igreja Católica queria impor para todo mundo, porque a Igreja Católica queria se manter como a detentora do monopólio do conhecimento e da informação. Mas cada vez mais nas cidades, a diversificação de ideias, os debates, vão desenvolvendo uma outra filosofia, né? Valorizando o antropocentrismo, o humanismo, saindo daquele teocentrismo medieval, né? Daquela ideia de que Deus e a religião explicam tudo, e buscando outras explicações e conhecendo outras explicações que já existiam. Os árabes na sua ciência, os hebreus na sua sabedoria, os persas, enfim, né? Toda essa diversidade cultural, filosófica e científica que existia no mundo medieval, que na Europa não tinha muito por causa do poder da igreja, de ter um tribunal para perseguir todo mundo, mas tinha em outros lugares. Só que, apesar de toda essa diversidade, apesar de todo esse dinamismo, ainda assim, grande parte das pessoas tinha medo de cometer um pecado ao desafiar a igreja. Por isso, mesmo nas cidades, o poder da Igreja Católica ainda impunha limites ao desenvolvimento do capitalismo. Por exemplo, a igreja dizia que usura é pecado. O que é usura? Usura é um tipo de negócio financeiro, de emprestar dinheiro e cobrar juros. Ora, usura é o que o banco faz. Então o que significa isso? Por muito tempo nas cidades europeias, os católicos, os cristãos católicos, não tinham coragem de abrir banco, de virar dono de banco, porque tinham medo de ser considerados pecadores por causa da usura que o banco pratica. Então o que eles faziam? Faziam outros negócios, e quem abria banco é quem não era católico e vivia na cidade. Quem não era católico não tinha medo dessa ideia de que usura é pecado e leva para o inferno. Os judeus. Então, essa é uma das explicações de por que algumas famílias judaicas conseguiram enriquecer muito durante essa fase de formação do feudalismo. Porque eles formaram os primeiros grandes empreendimentos, as primeiras grandes empresas bancárias da Europa, né? Outra ideia, o justo preço, que é a ideia de que é pecado você vender um produto por mais do que ele vale, para você ganhar lucro. Você tem que vender um produto pelo preço, que é o suficiente para você recuperar o que você gastou para fabricar o produto, mais o que você precisa para viver. Além disso, é abuso. Então, mano, como é que você vai ter uma sociedade capitalista, competitiva, concorrencial, individualista, que busca o lucro, etc., essas pessoas ainda estão presas nesses valores da Igreja Católica. Outra coisa, o capitalismo, obviamente, é um sistema que se baseia no individualismo, né? Na valorização do indivíduo, da propriedade privada da riqueza, na acumulação particular do lucro e na competitividade, na concorrência, nessas coisas todas. Só que nas cidades europeias não havia liberdade para você montar o seu negócio dentro da cidade. Havia um protecionismo, que era ainda reflexo da mentalidade coletivista medieval. No feudalismo, né, na Idade Média, as pessoas tinham que desde sempre, tinham que viver juntas e se conscientizar da importância da cooperação, porque senão os camponeses não conseguiam produzir o suficiente para sobreviver. Ou então, se não tivesse cooperação entre os nobres, eles não iam conseguir dominar os camponeses. Então tinha que ter essa mentalidade coletivista, essa valorização do seu grupo social. E a Igreja Católica impunha isso na cabeça de todo mundo, dizendo que era todo mundo tinha que se unir para obedecer o poder da igreja, para ser assim uma sociedade cristã. Eles chamavam de cristandade, né? A humanidade cristã. Contra os infiéis, como os árabes, os pagãos, como as pessoas não cristãs que viviam na Europa, os hereges, que eram os cristãos europeus que não seguiam a doutrina, né, a verdade da Igreja Católica. Enfim. Então, nesse cenário, o coletivismo era muito valorizado. E nas cidades, no capitalismo, tem que valorizar o individualismo. Por quê? Porque é através do individualismo que você acumula lucro concorrendo com os outros empresários do mesmo ramo que você. Só que as cidades europeias não permitiam isso. O que elas faziam? Criavam corporações de ofício e guildas. O que são corporações de ofício? Corporações de ofício são associações de produtores de uma mesma profissão, tipo sapateiros, ou pedreiros, ou carpinteiros, ou alfaiates, enfim, o que quer que seja,
Então são profissionais de uma mesma área que tem a sua oficina e a corporação impõe regras para todos os fabricantes daquele produto. Então vamos supor, a corporação dos sapateiros. Todos os sapateiros da cidade vão ter que produzir sapato com o mesmo método, o mesmo tipo de material, para chegar no final quase com a mesma qualidade, quase com o mesmo preço. Por quê? Para não gerar competição entre eles, eles conseguirem dividir o mercado. Então eu moro aqui num bairro que chama Bela Vista. Ao invés de eu ir lá na cidade de Jardim, que é do outro lado da cidade de Leme, comprar meu sapato, eu compro no sapateiro da Bela Vista mesmo, porque a qualidade e o preço é quase igual ao do cara da cidade de Jardim. Então isso chama reserva de mercado. E só podia abrir uma nova oficina se a corporação aprovasse. Que era quando a cidade crescia e aqueles sapateiros que já estavam ali, faziam parte da corporação de ofício, eles não davam conta de produzir tanto para atender todos os consumidores. Aí a corporação autorizava alguém que tivesse dinheiro e experiência a abrir uma nova oficina. Né? Um artesão, um trabalhador virar mestre, virar dono de oficina. Senão, não. Então esse era o lance do quê? De uma mentalidade ainda coletivista de vamos nos unir para reservar o nosso mercado. Então eles pagavam uma mensalidade, pagavam uma grana para a corporação de ofício, para a corporação de ofício representar seus interesses e barrar concorrentes que pudessem tentar entrar na cidade. Entendeu? As guildas eram mais ou menos a mesma coisa, só que eram associações de comerciantes. Então, nesse cenário, gente, nós estamos ainda numa fase de transição. Nós estamos ainda numa realidade europeia em transformação. E na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai discutir um pouco mais a fundo essa transição e essas transformações. Beleza, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Abraço.